Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Cotton Talks, podcast 100% dedicado ao mercado brasileiro de algodão. Eu sou o Bernardo Souza Lima e hoje recebemos Jorge de Souza Lima, economista, sócio e fundador da Souza Lima Cotton, a quem eu tenho orgulho de chamar de pai. Hoje nós vamos tentar manter o tom profissional aqui, chamá-lo pelo nome. Vou me policiar aqui para não confundir o pessoal, mas então seja muito bem-vindo, Jorge, prazer recebê-lo aqui, muito obrigado aí pela participação. Bom dia, Bernardo. Ok, muito obrigado aí pela oportunidade e vamos falar um pouco sobre essa história aí da empresa. É isso aí, hoje estamos gravando aqui o 12º episódio do Cotton Talks, completando então um ano de vida. Esse projeto que nasceu aí de forma simples e despretensiosa e conseguimos trazê-lo aí com uma consistência mensal, sempre convidados aí com um perfil diferente e agregando bastante aí com informações que contemplam aí a cadeia do algodão e o seu entorno. E esse episódio ocorre agora em maio, mês que a Souza Lima Cotton completa 25 anos de fundação. Então, a gente está aqui celebrando 2 aniversários, né? 1 ano do Cotton Talks e 25 anos da Souza Lima Cotton. E para celebrar aí esse momento, nada mais justo que convidarmos aqui o fundador da Souza Lima, que é o Jorge, para nos contar um pouco da história dele, da empresa e termos um bate-papo aí sobre o algodão. Cotton Talks, que é um ambiente bate-papo aí com os protagonistas que contribuem para a transformação do algodão no Brasil. E ele é uma iniciativa da Souza Lima Cotton, excelência em negócios de algodão, e da Cotton Trade, plataforma digital exclusiva da Souza Lima para negociação e acompanhamento de contratos de compra e venda de algodão. Você que está nos ouvindo aí, nos acompanhe também nas nossas redes sociais, tanto o Instagram como o LinkedIn, Souza Lima Cotton, aí a mesma grafia. Para a gente começar, então, nossa conversa aqui, sempre com uma apresentação aí, mais do lado pessoal. Quem que é o Jorge? Meu nome é Jorge de Souza Lima, sou pai do Bernardo, da Silvia, do Henrique e marido da Elisa Mara. Sou economista de formação acadêmica, é isso aí. Não, tá ótimo, mas conta um pouco mais para a gente aqui também dos seus hobbies aí, do tênis, do vinho, para a gente poder te conhecer um pouco melhor aí, do lado pessoal. Eu sou praticante de tênis já jogo tênis há 45 anos, com frequência, né? Mas gosto de assistir também outros esportes, como futebol, voleibol, e gosto muito de uma boa leitura, sempre quando eu acabo um livro, tem outro na fila esperando para ser lido. É isso. É isso aí, eu herdei também esses gostos aí de você, desses hobbies também compartilho, né? E para a gente entrar aqui na parte do algodão, conta aqui para a gente como que começou a sua história e seus primeiros contatos com o algodão. Eu comecei no mercado de algodão há 52 anos, né, em maio de 74, trabalhando com meu pai. Meu pai era um produtor de algodão que começou ali no início da década de 60 e seguiu até meados da década de 90, né? Então, com a descontinuidade da produção de algodão por meu pai ali em meados da década de 90, eu segui trabalhando no mercado de algodão como um agente autônomo, comercializando algodão das regiões produtoras para a indústria têxtil. Tá bom, eu queria só que você explorasse um pouco mais essa história aí, Jorge, do início do seu contato com o algodão, que você citou aí que foi no começo da década de 60. Então, a gente está falando aí da Souza Lima no formato que ela é hoje, né, constituída em 2001, há 25 anos, mas a origem dessa empresa, o nascimento dela, lá, a sementinha, foi há 65 anos atrás, né, você até comentou desse marco aí também, numa outra oportunidade. E eu queria que você contasse um pouco como que era a dinâmica aí da produção na época, o mercado, como que você se envolveu nesse trabalho aí da sua família, da produção do algodão do seu pai, para a gente
entender um pouquinho mais da base ali da sua formação como um profissional aí do mercado de algodão desde aquele tempo. Sim, meu pai, na verdade, ele vinha já na produção de uma área que era significativa para o momento dele, então ele tinha uma área aí de uns 5 mil hectares de lavoura, era significativa, e quando eu me formei em economia, logo em seguida ele me convidou para trabalhar com ele, cuidando da comercialização, né? Que foi ali em maio de 74, né? E eu dei início ali os meus contatos, né, com a indústria, né, visitando já alguns clientes que ele já tinha, porque ele já vinha de um histórico de relacionamento com a indústria têxtil, principalmente aqui de Minas Gerais, né? E eu comecei aí e dei continuidade, né, a esse processo aí de comercialização do algodão dele, né, que já vinha nesse período aí desde 61, que ele foi um produtor fornecedor de algodão aí para a indústria têxtil. E eu entrei justamente para cuidar dessa comercialização há 52 anos, que já vinha, né, desde o começo da década de 60. Tá certo, então é dizer que o algodão já faz parte da sua vida aí há mais de meio século, é quando você começou de fato a trabalhar com ele, né, na década de 70. E como que foi essa transição, né, de que você trabalhava aí do lado aí do negócio da família, da produção, e depois você, ali, como falou, no meados, decorrer da década de 90, teve que fazer um ajuste aí, pivotar um pouco a sua carreira, a forma como trabalhava ali no mercado de algodão e começou a fazer aí, mediar operações de terceiros. Como que foi esse trabalho ali? Exato. Com o encerramento ali, como eu disse antes, do ciclo da produção do meu pai, da década de 90, eu, como agente autônomo, comecei a criar relacionamento, que eu já tinha um histórico de relacionamento significativo com a indústria compradora. Eu comecei a visitar o estado de Goiás e no começo ali do Mato Grosso, dando início também à produção, e criei esses elos de ligação com os produtores. Eu já tinha uma experiência com meu pai enquanto produtor, e eu, como agente autônomo nesse ciclo aí até a virada da década de meados da década de 90 para 2000, né? Eu senti ali a necessidade de constituir a empresa, né? Em 2001, adquirindo um título na bolsa, né? Para possibilitar os registros dos contratos de negócio que eu já vinha fazendo com os produtores de várias regiões do Brasil, criando mais segurança para os negócios e possibilitando ali uma situação de mais consistência nos contratos, levando eles para o registro na Bolsa. Então, a gente identifica aqui o início do seu trabalho como um agente de mercado ali na década de 90 e a constituição da Souza Lima em 2001, já para ter condições, né, de entrar como uma pessoa jurídica ali, um associado, pessoa jurídica da BBM, para já dar respaldo às negociações que eram feitas com relação ao amparo do regulamento, Câmara Arbitral e por aí vai. Então, já mostrando a preocupação e o zelo ali em ter as negociações realizadas dentro das práticas, aí, boas práticas comerciais do mercado. E explica agora aqui para a gente o motivo da empresa ter nascido em Belo Horizonte e né, que ocasionou aí da sede da Souza Lima ainda ser aqui em BH. A minha família de origem, no caso meu pai, sempre teve uma identificação muito forte com a cidade de Belo Horizonte, que era onde ele visitava e comercializava o algodão para as indústrias têxteis aqui do estado de Minas Gerais, né? Porque a maior parte do algodão produzido na região dele, ali, Guanambi, sudoeste da Bahia, era conduzida à comercialização para indústrias têxteis de Minas. Então, a identificação dele com a cidade de Belo Horizonte sempre foi muito forte por conta das visitas, dos negócios. E eu,
comecei a morar aqui, a minha família, meus irmãos, muito jovem ainda, com 16 anos, por conta dessa relação comercial que já existia do meu pai comercializando algodão aqui para as indústrias. Então, a gente, na verdade, fixou residência aqui, viemos a estudar, fazer universidade, enfim. E tudo nosso era ligado a Belo Horizonte pela identificação com os negócios que era o algodão desde essa época do meu pai. E para seguir nos negócios, eu já tinha seguido no mercado de algodão após o encerramento do ciclo de produção dele, e eu já estava estabelecido aqui, e em seguida constituí a empresa com sede aqui, onde eu já tinha um histórico de relacionamento bastante sólido com a indústria têxtil local. É isso aí. Para quem não tem o conhecimento, a indústria têxtil nacional tinha um consumo até um pouco superior ao que é o de hoje. Nesse período ali da década de 90, o Brasil teve a necessidade de importar volumes expressivos de algodão, que foi quando teve um gap ali na produção nacional, né, em que caiu bastante o volume produzido, e até que fosse desenvolvido o algodão no Cerrado, que é dos anos 2000 para cá, o Brasil era deficitário com relação ao algodão, e a indústria tinha um papel muito forte, né, dentro da cadeia têxtil do Brasil, como ainda tem, mas a produção era muito menor. Então, isso foi mudando de 2000 para cá, e o Brasil teve esse crescimento aí fantástico na produção, na exportação, acompanhando, inclusive, aí a história da Souza Lima. E aí, Jorge, a próxima pergunta é para você que já trabalhava com algodão ali, aí já vamos falar a partir da fundação da empresa, de 2001, e comparando com o 2026 de agora, o que mudou, né? O que você viu aí de evolução, não só na produção, mas na cadeia do algodão, cadeia têxtil brasileira de uma forma geral, e o que você considera, assim, como uma mudança mais marcante, né? O que teve de alteração de forma irreversível aí nesses 25 anos? Olha, eu creio que além da ida do algodão para o Cerrado e o crescimento, principalmente nos estados do Mato Grosso e Bahia, com a introdução de novas tecnologias, com novas sementes, novas variedades, uma melhoria contínua na qualidade, na produtividade. Isso realmente foi uma coisa muito significativa, porque antes de acontecer isso, tínhamos dificuldade com qualidade, com padronização de algodão, enfim, existia uma dificuldade grande, uma vez que o Brasil nem conseguia, às vezes, produzir um volume de algodão suficiente para atender o consumo doméstico. Então, essa mudança foi muito significativa com a introdução do algodão no Cerrado brasileiro, que aconteceu justamente aí nos últimos 25 anos. É uma mudança muito forte, e o Brasil passou de importador de algodão para exportador, e vem nesse crescente aí dos últimos anos. E eu que comecei o trabalho na empresa em 2006, me recordo, inclusive, que naquele período lá, a questão da qualidade, no que diz respeito à comercialização, era muito diferente, né? Porque ainda não tinha o padrão universal, o HVI estava ali começando, não eram todos os negócios que exigiam os indicadores de qualidade intrínseca, e hoje em dia essa dinâmica aí tem muito mais agilidade, mais informação, mais transparência, e não só a informação da qualidade, mas a própria qualidade do algodão brasileiro, né, tanto para visual, cor e comprimento de fibra, entre outros parâmetros aí de HVI, teve também uma evolução aí formidável aí nesses 25 anos, né?
E agora eu vou te fazer uma pergunta aqui, bem como dentro do perfil ali de trabalho, você que teve em um primeiro momento vendendo o algodão do lado do produtor, né, na figura de vendedor mesmo, e desde que trabalhou ali como um autônomo e depois agora com a PJ da Souza Lima, sendo um elo de ligação entre vendedor e comprador, né, que você está intermediando ali uma negociação, o que você identifica aí como principais diferenças, né, atuando como vendedor, produtor e como um mediador ali entre dois lados? Quando você está na comercialização como ente de ligação entre vendedor e comprador, você tem um leque de opção bastante elevado de oportunidades para quem compra e quem vende. E você cria uma situação de N oportunidades para os dois lados, enquanto quando você está só cuidando da comercialização do lado do produtor, essa questão fica mais limitada, mais restritiva. Inclusive, na Souza Lima, atualmente aqui, a gente preza bastante pelo que a gente chama aí de uma negociação consultiva. Então, com toda a volatilidade e variações que a gente tem de mercado aí, a gente tem que realmente trabalhar com essa inteligência de mercado e bastante criatividade, sabendo identificar o perfil de cada player, seja ele vendedor ou comprador, de acordo com suas características, seu grau de conservadorismo, ou se ele é tomador de risco, e sempre oferecer alguma condição de negócio ali muito customizada, né, para o perfil de cada parceiro, e sempre com essa leitura aí muito forte aí do mercado internacional, nacional. Enfim, acho que essa palavra aí de criatividade, ela é importante aí para quem está no meio do caminho para conseguir fazer o negócio acontecer. Agora, para a gente poder seguir aqui para a próxima, o que você entende aí, Jorge, como principais vantagens dos players do mercado comercializarem algodão, contando com o trabalho aí de uma empresa especializada em comercialização ali, sendo o elo entre os dois lados? Além de você ter a possibilidade de estar numa operação trabalhando na comercialização com conhecimento e com um trabalho muito consultivo também, de conhecimento e expertise, você tem a garantia e a segurança de que os negócios, ao serem efetivados, quando realizado ali os contratos, eles é oferecido a garantia de registro, seja na BBM, quando os negócios foram voltados para o mercado interno, e registro também no ICA, para negócios com destino ao mercado externo, possibilitando um grau de segurança muito efetivo para os dois lados, segurança, confiança e garantia de que realmente essa realização de negócio seja cumprida sem risco para as partes. Na verdade, uma situação de diluição de risco na operação é garantia e segurança da efetivação dos negócios. Tá certo, e eu até vou complementar aqui a sua resposta, que acho que essa palavra segurança, ela responde bem, né, a questão. E acho que a segurança, nesse caso aqui, ela começa pelo amparo do regulamento, a questão do registro, a possibilidade de arbitragem, e a segurança, ela se estende aí na negociação, quando nós estamos apresentando a contraparte, né, com quem aí será realizado o negócio. Muitas vezes, vendedor e comprador não se conhecem, mas por nós estarmos, né, sugerindo o negócio ali, o respaldo acaba trazendo uma segurança para a parte. E por último, acho que a segurança também, ela é mostrada aí nas negociações, na parte do serviço, que seria o pós-venda, com o suporte, né, o trabalho aí de back-office, né, então
a gente tem toda a diligência aí durante a execução dos contratos até que ele seja totalmente liquidado, e é quando os parceiros aí realmente enxergam a prestação de serviço e tendo isso aí com segurança. A gente falou de segurança, agora uma outra palavra que marca bem aí também, né, que é parecida, é a confiança, né, com base nessas relações aí de longas datas que são construídas. A pergunta seguinte, Jorge, é qual negociação ou parceria aí ao longo dos 25 anos da Souza Lima, ou até mesmo antes da Souza Lima, né, mas falando aí de toda a sua trajetória e carreira profissional, qual que você guarda aí com mais carinho e tem uma lembrança aí, talvez até afetiva aí para poder compartilhar? Acho que as relações, elas são construídas, né, a cada dia, mas tem algumas que marcam bastante, né, os negócios, os elos de convivência, né, e eu preferiria citar aqui uma situação antes dos 25 anos, que foi quando eu comecei no mercado de algodão, há 52 anos. Eu já até comentei isso aqui em outra oportunidade, mas quando eu fui trabalhar ali com meu pai, ele me lançou um desafio, era sobre um negócio que ele tinha feito, né? Isso são há 52 anos atrás, com a indústria têxtil tradicional aqui de Minas Gerais, posso citar o nome, a Tecelagem São Geraldo, e ele pediu que eu fosse até a fábrica para negociar o reajuste de preço de um contrato que ele tinha realizado. Naquele momento ali do mercado inicial de algodão, o Brasil vivia um momento de índices inflacionários elevado, né? Os preços mudavam de forma continuada e tinha preços que às vezes mudavam com taxas exponenciais. E com o preço do algodão não era diferente. Então, meu pai me lançou esse desafio porque o preço do algodão tinha mudado bastante, subido bastante em relação ao preço do contrato que ele tinha fechado, né? Aí eu, ainda muito jovem, né, recém-formado, fui ali na São Geraldo, reuni com o senhor Aristides, pai, que não está mais aqui, o Aristides Filho, que é o atual presidente, para buscar alguma coisa possível de reajuste de preço do contrato. E isso foi feito durante várias visitas e várias reuniões, e finalmente foi concluído ali um acordo de reajuste ali do contrato, do preço, de forma satisfatória, né, para as partes. E isso gerou um aumento e um crescimento na realização de novos negócios e uma continuidade de relacionamento e de novos negócios. E esse relacionamento permanece e está vivo até hoje, entre a Souza Lima e a São Geraldo, quer dizer, realizando negócios a partir desse desafio, né, de 52 anos atrás que eu enfrentei, e que isso permanece e mantém essa trajetória aí de mais de meio século, com os negócios acontecendo e permanecendo. Isso denotando realmente que, desde o começo, a empresa a Souza Lima construiu ali uma situação de muita confiabilidade e de muita transparência naquilo que ela pretende ou pretendia fazer, e isso caminhou e vem acontecendo aí até hoje com essa indústria especificamente. Tá certo, muito interessante isso aí, e eu imagino que deva ter sido muito marcante mesmo para você, porque no início ali da sua carreira já foi lançado um desafio ali, né, que você não tinha ainda a experiência, mas teve êxito ali, conseguiu conduzir com equilíbrio aí para os dois lados. Importante também que você destacou ali essa questão da inflação galopante que tinha nessa época, então era um outro contexto, uma outra dinâmica para precificação, negociação, e ao final você, né, teve ali o sucesso de mediar e solucionar controvérsias que hoje também no nosso trabalho aqui, no nosso serviço, é um desafio que faz parte do nosso cotidiano, das negociações que a gente se envolve, sempre buscando aí, né, o equilíbrio, atender os dois lados de uma forma isenta, profissional, trabalhando sempre com o bom senso para atingir isso aí. E também o legal de ver como que
o fato de ter sido bem conduzido ali acabou aproximando ainda mais desse cliente, dessa indústria, que é a São Geraldo, e que essa parceria aí dura até os tempos atuais. E voltando aqui agora mais para o período aqui desses 25 anos da empresa, e falando do lado aqui da produção, de toda a cadeia do algodão do Brasil, nesses 25 anos, a Souza Lima acompanhou de perto a transformação do setor no Brasil. E aí a pergunta próxima, Jorge, é qual episódio, né, dentro do contexto aí geral do algodão brasileiro, qual episódio que mais te surpreendeu e que você admite aí que seja, assim, muito importante para ter tido essa evolução aí do setor? Eu gostaria de citar dois, um está ligado ao outro. Primeiro é a questão do crescimento da produção do algodão no Brasil, o crescimento da produtividade e a melhoria contínua da qualidade, com relação à evolução da tecnologia, a introdução de novas variedades de semente, né? E realmente tornou-se o algodão brasileiro uma qualidade muito interessante. E o ponto seguinte que eu colocaria é que o Brasil passou de importador de algodão a ser um grande exportador, hoje o maior exportador do mundo, quer dizer, conquistado justamente por o aumento da produção, da qualidade e da credibilidade, né, dos contratos. E isso é um ponto muito marcante que eu considero. Outro ponto que eu destacaria é a questão da Abrapa, uma organização de produtores que derrubou na OMC um incentivo fiscal financeiro, né, dos produtores de algodão, que é um incentivo concedido pelo governo dos Estados Unidos para a exportação de algodão norte-americano. Então, isso foi um marco muito forte que eu acho que aconteceu nesse período aí, e o Brasil conseguiu, com isso, reverter, né? E os Estados Unidos teve que pagar um ônus por isso, financeiro aqui para o Brasil. No caso aí, o recurso vem e é alocado pelo o Instituto Brasileiro do Algodão, né? E de forma que o Brasil seguiu justamente conquistando e revertendo esse espaço que era dominado no mercado internacional pelo algodão norte-americano, principalmente, e veio a se transformar e tornar-se o Brasil no maior exportador de algodão que é hoje, nesse período aí que transcorreu aí os últimos 25 anos. É isso aí, realmente, nessa época ali, o Brasil estava começando a incomodar os Estados Unidos com relação à competição ali de produção e exportação, principalmente, e essa indenização que o Brasil recebeu acabou sendo muito positivo para o setor aqui nacional, porque através desses valores aí, o IBA soube direcionar ali diferentes frentes de investimento que ajudaram o Brasil a continuar trilhando ali o crescimento do algodão, profissionalismo, infraestrutura, enfim, foi primordial aí para pautar o crescimento, a expansão da cotonicultura no Brasil. E também a questão da qualidade que você citou aí, a gente tinha falado lá no começo. Agora, vamos voltar um pouco aqui para a história da Souza Lima, Jorge, já falando um pouco mais do período aqui mais recente. A empresa ela foi fundada por você, veio de um histórico familiar, começou como uma empresa pequena, foi crescendo de forma orgânica aí, com o tempo, até que depois ela teve um processo ali mais voltado para profissionalização, de passando de geração e tendo novos sócios aí externos, né, da parte profissional, fora da família. Então, em todo esse processo aí de sucessão e profissionalização que a Souza Lima passou nesses 25 anos, o que você poderia identificar aí como alguns passos aí que foram fáceis, tranquilos, e alguns outros aí, talvez de maior desafio, que marcaram essa transição? Bom, acho que a transição de passar para a geração que me sucede era um desejo meu
que eu pudesse ter um seguidor no negócio, né? E isso, para mim, na minha cabeça, foi bastante tranquilo. E isso veio acontecer, né? De conseguir que o negócio de algodão da minha família de origem, que começou há 65 anos, pudesse ter continuidade, né? Já na terceira geração da família Souza Lima, né? Isso, para mim, foi uma situação muito confortável, que era um desejo inicial meu, e eu acho que isso aconteceu com bastante tranquilidade e gerou muita satisfação para mim ter essa possibilidade e isso vir a acontecer. Com relação à questão de dividir a operação, né, dividir a gestão, o poder, né, isso, lógico, um pouco de dificuldade, né, de dividir, compartilhar a gestão, quer dizer, na verdade, eu já abdicando, né, da gestão da empresa, um pouco de dificuldade no começo, mas evidentemente, isso foi e está sendo feito, e foi feito de forma bastante gradativa e num processo de construtivo, de evolução e sem maiores dificuldades, ou seja, de forma que isso também está sendo um grande aprendizado, e foi um aprendizado para mim. Eu acho que isso em prol da empresa está se dando muito bem. Muito bom. E eu acho que é importante a gente até aproveitar essa pergunta para citar aqui, né, que a Souza Lima, a gente teve o planejamento para fazer com que ela saísse de uma empresa familiar que girava em torno de uma pessoa para uma empresa profissional de mercado, com o desejo e o intuito aí que a empresa seja perene, tenha longevidade e que a marca Souza Lima continue ainda por muito tempo dentro do algodão brasileiro. E eu acho que isso foi muito bem conduzido, né, com diálogo, transparência, sendo feito nos momentos corretos, com devido suporte também, parte jurídica e tudo. Então, hoje a gente tem a tranquilidade de falar que isso foi muito bem construído e que a empresa segue bem nesse sentido aí. E agora, para a gente voltar no tempo aqui em 2001, se você pudesse se colocar de novo naquele ano e sabendo o que é hoje a empresa, o que se tornou, o mercado e tudo, o que você teria feito de diferente e o que repetiria sem hesitar? Olha, eu creio que eu não faria muita coisa diferente. Eu acho que a constituição da empresa ali naquele momento de transição do sistema de produção de algodão no Brasil foi muito oportuno, né? E eu creio que eu não faria nada diferente. Eu penso que eu faria e repetiria tudo aquilo que foi feito para chegar no que chegamos hoje. Tá certo. E a outra parte aqui que tem também, o que você repetiria sem hesitar? O desejo que eu tinha de dar continuidade e ter um sucessor na empresa, da minha família, né? E isso aconteceu. Eu acho que isso foi uma tentativa e uma busca que eu tive a oportunidade de tentar e aconteceu. Eu acho que repetiria esse processo de forma sistêmica e continuada como aconteceu. Tá certo. Então, bom que você tá satisfeito aí com tudo que transcorreu nesse período, com o progresso, né? Então, faria tudo igual. E aqui eu vou aproveitar também só para citar um ponto, porque lá no início a gente questionou que o porquê da sede ser em Belo Horizonte, e naquele momento em que a atividade têxtil, acho que a gente pode falar que era até mais pujante no Brasil do que hoje, o mercado nacional tinha até um consumo maior do que produção, então a gente estava bem inserido dentro do mercado, próximo aos compradores. Minas está aí entre os 3 maiores parques têxteis do Brasil, e a gente manteve a sede aqui em BH, mas a empresa fisicamente acompanhou também a mudança do mapa do algodão no Brasil. Então, o nosso back-office sede aqui em BH, mas a gente tem presencialmente, né, profissionais no oeste da Bahia, no Mato Grosso, tanto na parte comercial quanto suporte em back-office, aí, em 4 pontos diferentes do MT,
né, o direcionamento do algodão brasileiro para exportação também fez com que a gente buscasse um profissional fora do país que faz a cobertura aí de alguns compradores internacionais aqui para nós, então a gente busca aí acompanhar a dinâmica aí dos fluxos de comercialização do algodão brasileiro para conseguir acompanhar essa expansão também da cotonicultura brasileira. Vamos lá aqui, Jorge, agora falando ainda, né, dessa história dos 25 anos, qual lembrança mais marcante que você tem que no momento que você se deparou, visualizou ali esse momento, você refletiu e falou, ó, valeu a pena, não só os 25 anos de empresa, mas toda a sua trajetória aí de mais de meio século dentro do mercado de algodão. Cita pra gente aí algum episódio. Eu acho que um episódio forte, marcante, aconteceu aqui na reunião do final do ano passado, né, de 2025, aqui na empresa, com todos os participantes, todos os colaboradores aqui, né, em que foi mostrado exatamente o recorde de volume de comercialização que a empresa tinha alcançado em 2025. Então, isso foi um marco realmente muito significativo para mim e realmente não acreditava há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás que isso poderia acontecer. E aconteceu realmente um volume expressivo, né, de comercialização do algodão, colocando a empresa num patamar entre as principais no mercado de algodão brasileiro, né, com relação a operações de venda, né? E isso realmente foi um marco que mexeu com a minha cabeça e eu acho que mostrou exatamente que a empresa continua no crescente e que nós estamos seguindo no caminho certo. Bom, ótimo isso aí, realmente 2025 foi um ano muito positivo aí para nós e estava ali encerrando o exercício, às vésperas de entrar aqui no ano, que seria esse marco aí de 25 anos de vida, e eu acho que toda a estrutura aí que a gente atingiu, né, a gente até fala que a Souza Lima ela é uma plataforma, né, de estruturação estratégica, de negociações de algodão, né, combinando aí inteligência comercial, gestão de risco e essa execução aí rigorosa para a gente garantir operações seguras, e isso não é de um dia para a noite, né, foi construído aí ao longo de todo esse período e hoje realmente eu que já estou também há 20 anos aí na atividade, olhar para trás e ver como que isso aí foi devidamente formado é bem gratificante. E agora falando de futuro, o que que você espera e deseja para o mercado de algodão brasileiro e para Souza Lima aí nos próximos, vamos falar, 25 anos? Olha, eu espero e desejo que o Brasil se torne o maior produtor de algodão do mundo aí e que realmente o Brasil continue inserido no contexto do mercado mundial de algodão e mantenha a posição de maior produtor e maior exportador para o mundo. E para a empresa Souza Lima, eu espero que a empresa participe desse processo de crescimento e evolução e que ela mantenha ou cresça o seu share de participação no mercado de algodão nacional, seja perante o mercado doméstico, mas principalmente o mercado externo. É isso aí, eu acho que se a gente voltar no tempo, 25 anos atrás, seria difícil de imaginar que o Brasil ia atingir aí a marca de 4 milhões de toneladas de algodão, mais do que isso até, né? E seria o terceiro maior produtor e maior exportador. Então, por que não sonhar agora com o posto aí também no futuro de maior produtor? Eu acho que know-how para fazer isso aí, condição, os produtores têm e que toda a cadeia consiga seguir o embalo aí, tanto da parte de indústria, os operadores de mercado, a exportação, para todos que estão envolvidos aí consigam também
ter êxito e sucesso aí nos próximos anos, próximas décadas aí da cadeia brasileira. Ô Jorge, agora para a gente já chegando aqui para a reta final, eu vou perguntar aqui para você, e que a resposta aí, pedir para que seja feita aí de bate-pronto em uma palavra. O algodão para você Vida. muito bem, acho que faz parte da sua vida aí há tanto tempo, né? E ainda hoje aí na rotina e tudo, então acho que nada melhor aí para ilustrar aí o sentido que o algodão faz para você, né? E por último aqui, para a nossa biblioteca aqui, uma recomendação de livro ou filme que ou esteja relacionado aí ao algodão ou ao trabalho, enfim, alguma dica que você queira deixar aí para os nossos ouvintes. Eu deixaria um livro que eu acabei de ler recentemente, que é Liderança e Propósito, que é do autor Fred Kaufman, que é um livro incrível, um livro muito atual para o cenário dos negócios no mundo, no contexto atual, né? Em que ele narra ali a situação em que ele descreve de forma muito interessante com relação à liderança dos negócios, sejam grandes negócios, médios ou pequenos negócios, e que, na verdade, o trabalho dentro do contexto de uma empresa tem que ser focado e voltado para um propósito. Eu acho que é um livro interessante, muito bom e que ajuda muito a gente no dia a dia dos negócios e até nos momentos ali do dia a dia pessoal, de relacionamento com amigos, na parte social, família e tudo. Acho um livro super interessante e super atual. É isso aí, esse aí eu conheço até também, e o que você falou no final aí, eu enfatizo que além dele trazer essa inspiração aí para os negócios, né, para a vida profissional corporativa, eu acho que ele também deixa uma mensagem muito rica aí da liderança e propósito na vida pessoal, né, com família, amigos, enfim. É uma excelente dica aí para a gente poder deixar aí para os nossos amigos e ouvintes. Então a gente vai chegando aqui ao final, Cotton Talks aí disponível no Spotify e no YouTube. Coloque aí nos seus favoritos, notifica aí para quando tiver novos episódios, você já receber, escutar, prestigiar, encaminhar aí para os conhecidos. Então, pai, obrigado pela participação especial aqui no Cotton Talks. A conversa de hoje trouxe um pouco da história, da nostalgia da Souza Lima e a linha de evolução da cotonicultura do Brasil, né? Os dois caminharam juntos. Parabéns aí pela sua carreira e trajetória nesse mercado. Te agradecer pelos ensinamentos. Você foi minha primeira e principal escola aí de algodão que eu tive na carreira. Com você também aprendi sobre valores, negociação, conciliação e outros assuntos inerentes aí à vida e ao trabalho. E te agradecer também pela confiança e liberdade que você me deu aí para implementar ideias e trabalho aqui dentro. Então, muito obrigado aí. Obrigado a você, B. Eu acho que estamos juntos e o aprendizado é recíproco. Eu acho que a gente, apesar de eu estar há mais tempo nesse negócio, mas eu aprendo muito com você e com vocês todos aqui dentro, né? Os jovens, principalmente, né? Eu acho que a vida da gente tem que ter com aprendizado sempre, sempre. Isso é muito bom. Eu que agradeço. Eu acho que é motivo de muita felicidade ver que o negócio está dando continuidade e eu acredito que vão render muitos frutos para frente, sim. Obrigado a você. Obrigado, é bom que tem essa reciprocidade aí, realmente. E obrigado a você que está sempre nos ouvindo e nos prestigiando, e que esteve conosco aí nesse primeiro ano de Cotton Talks. Seguiremos juntos aqui com mais episódio mês que vem, abrindo o segundo ciclo aí do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.